15ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário Olinto Sequalini Voltarelli, para que faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Boa tarde a todos. O áudio está ok, presidente? Ok. Vamos lá. Processo número 1537 de 2020, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza a alienação de bem imóvel localizado na rua Vitor Meireles, 66, Jardim São Caetano, de propriedade do município de São Caetano do Sul. As comissões. Processo número 1508 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a afixação de avisos nos estacionamentos de estabelecimentos particulares que especifica situados no município de São Caetano do Sul, alertando sobre a proibição ao uso por outras pessoas de vagas destinadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos e gestantes e da outras providências. As comissões. Processo número 1509 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre o processo de sanitização a fim de evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas nos locais que especifica no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1525 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo autorizado a possibilitar o empréstimo de equipamentos de tecnologia educacional em caráter de emergência aos alunos assim necessitados durante período de pandemia e da outras providências. As comissões. Processo número 1517 de 2020, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Morales Herrerias. Processo número 1541 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Roberto dos Santos Ferreira. Processo número 1542 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Leonice Dias Marques. Processo número 1482 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Fundação Via Varejo pela doação de camas e colchões para a instalação do albergue emergencial para amparar as pessoas em situação de rua do nosso município. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. E peço a liberdade dos senhores para colocar também em votação os votos de pesar que já foram lidos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao Olinto Voltarelli que siga a leitura. Sim, Humberto Serafim. Estamos te ouvindo. Peço ao Olinto Voltarelli que continue a leitura, por favor. Ok. Processo número 1484 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social pela instalação do abrigo provisório para pessoas em situação de rua de nosso município, inaugurado no dia 8 do corrente mês. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1485 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul pelo Oscar Klein, pelos seus 61 anos de sua fundação comemorados no último dia 3. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1490 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao SAESA, Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, pela conquista do selo de cidade de destaque do ranking 2020, pelo terceiro ano consecutivo como melhor cidade de saneamento básico do Brasil. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1491 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao soldado PM Manuela Aparecida Ballerini Teixeira, que reagiu em legítima defesa a um assalto, terminando com a morte de um assaltante. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1492 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao pelotão feminino da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul pelos 21 anos de serviços de qualidade prestados à população sul-são caetanense, comemorados neste mês. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1500 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Punac. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando vistoria urgente a fim de identificar possível danificação na distribuição de energia elétrica da rua Piauí, especificamente no trecho que compreende os números 520 ao 1016, além de uma detida vistoria por toda a extensão da rua supracitada e ruas adjacentes no bairro Santa Paula. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1518 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Dr. José Auríquio Júnior, por São Caetano do Sul ser escolhida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para testar o remédio nitazoxanida contra o Covid-19 em 500 voluntários. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1520 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Ministério da Ciência e Tecnologia pela escolha da cidade de São Caetano do Sul para os testes em 500 voluntários do medicamento nitazoxanida utilizado contra a pandemia do Covid-19. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1521 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Parque Shopping São Caetano, visando instalar em local apropriado o cinema Drive-In, tendo como objetivo ofertar entretenimento seguro às famílias sul-são caetanenses. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1522 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao 1º Distrito Policial da Comarca de São Caetano do Sul, a 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul por estarem em conjunto e unidas, determinadas em investigar, identificar e levar à justiça os criminosos que vandalizam prédios e símbolos religiosos, em especial quanto ao recém-ocorrido no último dia 9 contra a Capela Santo Antônio, situada no bairro Fundação de nossa cidade de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1523 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando que as agências bancárias ativadas no município de São Caetano do Sul disponham sobre atendimento pessoal aos idosos quando for solicitado empréstimo financeiro, tendo como objetivo evitar a ação de estelionatários nos terminais de autoatendimentos e sítios da internet. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1526 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Punac. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na pessoa do excelentíssimo ministro Marcos Pontes, especialmente pela mobilização denominada 500 voluntários já, realizada em São Caetano do Sul para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1534 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelo Dia do Pastor, celebrado no 2º domingo do mês de junho. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1539 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao governador do estado de São Paulo, visando a instalação de uma unidade do Laboratório de Identificação Biométrica Facial e Digital na região do Grande ABC.
Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Foram aprovados. Processo número 1257 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, na pessoa do magnífico reitor, visando informações sobre as bolsas de estudo. Presidente, Pois não. para discutir. O senhor dispõe de 10 minutos. Obrigado. Bom, senhor presidente, esse requerimento data de 15 de maio. Eu esperava que ele tivesse sido discutido há mais tempo, porque, infelizmente, o ex-reitor se afastou para esse dia 4, se eu não me engano, né, com a pretensão de ser candidato a vice-prefeito, mas eu queria que ele tivesse respondido, mas acredito que em razão de inúmeros requerimentos anteriores, a gente só conseguiu discutir e votar esse requerimento hoje, já há um bom tempo. Porque eu tenho cobrado, os demais vereadores também aqui têm cobrado da opulsão, e tanto da opulsão como da situação, que todos aqui sabem a dificuldade que é a formação de um filho ou de um neto, de um sobrinho, numa universidade, no ensino superior. E a gente tem cobrado que não se explica uma universidade que foi criada pelo município, que começou e ainda hoje está em espaços que foram cedidos, espaços públicos, uma universidade que não dá bolsas. A prefeitura, até o governo passado, deu 1.600 bolsas, o atual governo foi reduzindo, se eu não me engano, talvez não chegue a 200 bolsas, o que é uma tragédia do ponto de vista educacional e uma tragédia para o futuro da cidade, porque, com certeza, esse índice que São Caetano tem alto de pessoas com ensino superior, a tendência vai ser cair a médio e longo prazo. Se não cair, pelo menos vai cair, com certeza, nas populações de classe média e nos pobres, porque não vão ter condição de pagar, diferentemente de quem tem renda consegue pagar. E a gente sempre vem cobrando isso. Se o município, se a prefeitura não consegue dar bolsa, em razão de circunstâncias, segundo a própria administração, não consegue dar por questões financeiras, dá prioridade, assim fala o secretário de Educação, à época a secretária de Educação, hoje o secretário de Educação, a própria universidade, ela não dá a contrapartida, porque ela deveria dar a bolsa, a própria universidade teria a obrigação, aliás, tem a obrigação de dar bolsa. Inclusive eu levantei aqui que algumas universidades do estilo como a USCS, que são universidades são mantidas pelas igrejas, a Metodista, a PUC, elas, por lei, essas universidades filantrópicas, elas têm que dar um percentual de bolsa. Entretanto, a nossa não dá. E o que é esse requerimento? Eu quero uma explicação legal. Sempre diz, não dá porque é Tribunal de Contas, é aquilo, é outra coisa. Eu quero, então, uma explicação legal do magnífico reitor, quais são as razões, os motivos, do ponto de vista, porque não é o Biratã, não é César, Chico Beco, nós tivemos, inclusive é seu amigo, o Roque Cittadini, Tribunal de Contas, né, corintiano, amigo do presidente da casa, e ele disse que não havia razão para não dar, né, o membro do Tribunal de Contas. Então, esse requerimento é para esclarecer essa situação, deixar claro. É uma decisão política da universidade de não dar? Se é, nós precisamos corrigir essa decisão política. Há um empecilho, há algo legal que não permite dar.
a lei municipal pode ser modificada para que isso ocorra, então essa casa fica sabendo e com certeza aprovaremos uma lei que permita à universidade dar bolsas, né, entregar bolsas, oferecer bolsas para os alunos carentes de São Caetano. O que não dá é para a gente ficar nesse limbo. As bolsas foram reduzidas por parte do Poder Executivo, a universidade se nega a dar bolsas e nossos munícipes vão passando o tempo e vão perdendo a oportunidade de se qualificar, né, para a disputa no mercado de trabalho, que vai ser muito dura. Quando passar essa pandemia, não vai ser fácil se conseguir emprego nesse país e sem a qualificação profissional vai ser mais difícil ainda. Daí, senhor presidente, que esse requerimento ele não tem nenhum cunho, apesar de o reitor ter se afastado com a pretensão de ser vice-prefeito, ele não tem nenhum cunho eleitoral. Essa luta, todos sabem aqui, a gente vem cobrando. E eu garanto que até a base governista sabe da dificuldade todo final de semestre de alunos, né, solicitando bolsas, a dificuldade de pagar, e agora principalmente com essa pandemia. Daí o requerimento está em cima, senhor presidente, exatamente disso. Diz só isso. Qual o impedimento legal para que possa ser oferecido bolsa de estudos? Se positivo, né, como tirar esse impedimento? Porque se antes dava, por que agora não se oferece a bolsa de estudo? Então, a minha preocupação é exatamente essa, para que a gente consiga resolver os problemas. Se nós conseguimos criar uma lei aqui que permita isso, eu acho que valeu a pena o nosso trabalho aqui, porque é o maior bem, o professor Pio sabe muito bem disso, mas os demais também sabem, é o maior bem que um pai de família pode deixar para seu descendente, que é a educação, principalmente a educação superior. Então, eu peço a compreensão, a generosidade de todos os vereadores para que votem favorável, para que a gente possa clarear de vez. Infelizmente, não é o reitor que estava lá, os que foi 8 anos, mas espero que esse consiga destrinchar essa situação e explicar para que a gente possa ter claro as condições para que a gente possa dar bolsas de estudo, a USC possa oferecer bolsas de estudos para os nossos alunos carentes. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, alguém mais para discutir? Encerrada a discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do vereador Jander Lira, autor, vereador Chico Bento, César Oliva e Ubiratã Figueiredo. É isto? Perfeito. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1443 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações referente à quantidade de respiradores mecânicos utilizados no município, discriminando quais e quantos são destinados exclusivamente ao combate ao Covid-19 e quantos são destinados ao uso em geral no sistema público de saúde. Abro a discussão. Encerrada a discussão, não houve inscrições, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis: César Oliva, Chico Bento, Ubiratã Figueiredo e Jander Lira, salvo engano. Para justificar, não houve inscrições, peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1444 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações referente à relação de todos os testes utilizados e a ser utilizado na cidade relacionados a qualquer tipo de diagnóstico inerente ao Covid-19. Abro as inscrições para discussão. Encerrado o período, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1445 de 2020, César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, visando informações no que pertine ao contrato número 1214/19/01, processo de compras número 354/19, firmado com SIM, Comunicação Integrada, cujo objetivo é a contratação de agência de publicidade e por qual motivo o contrato principal, o aditivo e demais documentos não estão disponíveis para consulta no portal de licitações da USCS, conforme determina a lei. Abro o período para inscrição, para discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Peço a leitura do próximo. Processo número 1446 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações referente à empresa responsável pelos túneis de desinfecção instalados na cidade, qual o custo unitário e o custo total dos túneis. Abro o período de inscrição, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento. Processo número 1447 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública, visando informações referentes às jornadas de trabalho dos GCMs, se estão recebendo adicional noturno após as 22 horas, se o valor da atividade diferenciada está sendo refletido em verbas trabalhistas e se o vale-refeição e transporte estão sendo pagos em dias de atividade diferenciada. Abra a discussão. Presidente, Pois não? para discutir rapidamente, Pois não. eu não vou utilizar todo o tempo, mas esse requerimento ele vem de encontro a uma série, a inúmeras, a centenas de ações judiciais que a nossa guarda às vezes propõe e às vezes participa ou testemunha, no sentido de que muitas vezes a própria legislação trabalhista e a legislação municipal, com termos de ajuste de conduta, com o Ministério Público, muitas vezes não está sendo cumprida. E quando a legislação não é cumprida, a gente sabe o que acontece. Como advogado, a gente sabe o que acontece. Processo. E, consequentemente, isso impacta diretamente nos cofres municipais. Porque quando nós temos aí responsáveis por pastas que não sabem, não conhecem a fundo a legislação trabalhista, a legislação municipal, acontece que ela é desrespeitada. E uma vez desrespeitada, a consequência é processual. E a consequência dos processos é o impacto no erário público. Ou seja, eu estou tentando entender o porquê muita legislação, muitos artigos da lei trabalhista e muitas leis municipais não são respeitadas, ocasionando aí em diversas ações, o que é muito ruim para o nosso município. Impacta aí, são despesas aí que não são previstas, que acontecem durante os anos, impactam no orçamento, impacta aí no direcionamento das verbas municipais. Então, o que eu quero aqui é só entender algumas questões legais para tentar aí, talvez até auxiliar a Secretaria de Segurança a poder atender melhor a legislação e evitar tanto processo na nossa cidade. Você tem guardas aí que ingressam às vezes com 8, 10 processos contra a prefeitura por falta de atendimento à legislação. Então nós precisamos aí que a Secretaria de Segurança trabalhe um pouco mais junto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da cidade, para que evite esse tipo de coisa, seja mais profissional, arredonde mais essas questões legais, para evitar tanta ação, né? Fica lá um engarrafamento de ação, setor jurídico da prefeitura cheio de ação de guardas civis para responder. Por quê? Porque a legislação não é cumprida. Porque o estatuto é um estatuto antigo, não foi entregue o que era prometido, a própria legislação federal trabalhista não é atendida, legislações municipais, termo de ajuste de conduta. Então, assim, é muito ruim. Nós estamos em 2020, nós temos uma secretaria aí, uma máquina pesadíssima, em que o setor jurídico pode ser consultado para evitar esse desgaste, porque isso aí causa a desmotivação dos próprios guardas. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas dentro da Guarda Civil Municipal nós temos centenas de salários. E por quê? Porque eles são regulados em ações judiciais por descumprimentos,
por uma série de equívocos aí na condução da Secretaria de Segurança, né? Então, o requerimento vai nesse sentido de entender essas questões e poder aí auxiliar a Secretaria, principalmente nessas questões legais. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, Pois só não. para encaminhar. 5 minutos. Bem, um requerimento importante, César, mas isso não é só na guarda. Você vê, por exemplo, também que você falou uma coisa, um ponto fundamental na educação. Existem salários, cada professor tem um salário diferente. Cada inspetor tem um salário diferente, cada merendeira tem um, por falta também do plano de cargo e salário da educação, que estava pronto no governo passado, botado numa gaveta, inclusive a ex-secretária que cuidava do plano, e se manteve nesse governo, depois ela saiu, né? Depois veio com a história que não sabia onde o plano está. Se ela que tinha trabalhado no plano, ela guardou e perdeu o plano, provavelmente. Então, nós temos isso também em outros setores da prefeitura. Aí tem professores que ganham salários altíssimos, justo porque ganharam a questão judicial, que é o famoso segundo piso, outros não ganharam, fazem a mesma coisa com salários diferentes, ou seja, não existe a isonomia. E acredito, eu falo na educação, você acompanha bem a questão da guarda, mas acredito que por toda a prefeitura existe diferenças, pessoas, se você pega 10 pessoas no mesmo cargo, são 10 salários diferentes. Se falou muito em modernização administrativa, o secretário veio aqui e falou, mas essa questão do funcionário, né, do servidor público municipal, nós estamos ainda na idade da pedra. Se promete toda eleição, esse ano vai ter eleição, acredito que os candidatos vão prometer os planos de cargo e salário, vão prometer o estatuto da guarda, se passa 4 anos e não se faz nada. Então, eu acho que tem que acabar com isso. Tem que resolver. Já está pronto, manda para a Câmara e não faz como foi feito com o caso do estatuto, né? Fizeram um ato para assinar o documento que ia ser a comissão. Depois, outro ato para assinatura, tirar foto. Cara, não dá. Tem que fazer o ato de assinatura de promulgação do estatuto e não ficar fazendo atos para fazer marketing, fazer divulgação, aparecer na mídia, mas o fato concreto é que os professores continuam sem o seu criterioso programa de carreiras e salários, né? Seu programa, os guardas têm seu estatuto e o resto do funcionalismo também na mesma situação. Acredito até, eu não sei, mas os médicos aqui que são vereadores devem ter o mesmo problema também na saúde, com certeza, né? Com certeza, porque precisamos, a verdade é essa, viu, presidente? Precisamos fazer uma reforma administrativa profunda do ponto de vista do servidor público municipal de São Caetano do Sul, independente de quem seja o prefeito. Isso é uma coisa que já vem há muitos e muitos anos, não é só dessa administração, a justiça seja feita, mas precisamos enfrentar e resolver esse problema. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Senhor presidente, só para discutir rapidamente. Pode seguir, Tite. O vereador Jander tem razão nessa questão de que esses problemas não existem, não estão concentrados apenas na Secretaria de Segurança Pública. Nós temos esse problema espalhado de uma forma indiscriminada por todo o nosso funcionalismo público, fruto de várias coisas. A gente pode buscar algumas origens aí. Vários prefeitos do passado, cada prefeito fazia, por exemplo, um concurso diferente. Você ia fazer um concurso para merendeira, um fazia de 33 horas, depois fazia outro que era para 38 horas, depois outro fazia que era para 42 horas. Você tem um excesso de judicialização dessas ações também alimentícias e salariais que são julgadas pelo nosso judiciário e aquela coisa, né? Todo mundo acha que o Estado, que o governo, no nosso caso o governo municipal, pode tudo. Então você tem professores exercendo a mesma função com salários discrepantemente diferentes. Uma forma, o Jader citou bem aí o pessoal que teve o salário cortado pela metade,
num passado recente, porque um prefeito resolveu cortar o piso do funcionalismo público, o piso salarial era de 2 salários mínimos, ele resolveu cortar para apenas 1 salário mínimo, e isso, obviamente, ocasionou uma série de ações trabalhistas que foram até o Superior Tribunal de Justiça, e todos os funcionários que entraram com esse processo ganharam a causa. E, obviamente, você tem hoje discrepâncias enormes, diferenças enormes. Então, a judicialização dos processos trabalhistas, no caso da prefeitura, eles são muitos. Você fazer o plano de carreira e de salários é uma ação muito legal, uma ação muito boa. Só que ele tem um custo, né? Hoje você tem aí cifras exorbitantes. Quando você analisa por categorias, você tem cifras exorbitantes que a prefeitura, porque obviamente ninguém vai querer igualar por baixo, né? Nós vamos ter que fazer uma igualação salarial da média para cima. Ninguém vai querer perder, sob pena também do processo ser judicializado novamente. Então é uma situação complicada. O Estado, ele cresce vegetativamente, né? O cofre público, as pessoas acham que é capaz de tudo. Então é um problema que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, mas é uma coisa que custa muito caro, que tem um custo exorbitante para a administração pública, mas a gente vai ter que sentar uma hora com isso daí, e não é só na Secretaria de Segurança Pública, na prefeitura inteira. Obrigado, senhor presidente. Presidente, para encaminhar. Responde 5 minutos. Na verdade, que o Jander já tinha encaminhado, então o líder acho que tinha discutido, mas vamos lá, só para encaminhar. O que eu digo aqui, a questão mais específica da Secretaria de Segurança é a seguinte: por exemplo, a de educação falta um plano de cargos e salários, assim como falta na Secretaria de Segurança também. Isso impacta também na judicialização, mas a questão da Secretaria de Segurança, o buraco é mais embaixo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O mesmo guarda, às vezes, entra com uma ação para pedir adicional noturno, porque não é respeitado. O mesmo guarda depois entra com uma ação porque o intervalo interjornadas não é respeitado. Depois o mesmo guarda entra com outra ação porque o TAC, assinado com o Ministério Público em 2013, da Secretaria de Segurança com o Ministério Público, não é respeitado. Aí o outro guarda entra porque o vale alimentação dele na diferenciada não é pago, é outra ação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é só um problema estrutural de uma reforma geral. A Secretaria de Segurança precisa de atenção imediata, porque o número de ações por causa de problemas trabalhistas básicos, e não estou aqui nem mencionando a questão salarial apenas, de erros assim de condução, são tão grandes, tão grosseiras, que eu vou até ler um trecho de uma sentença aqui, para vocês entenderem o que o juiz escreveu com relação à defesa da prefeitura, por causa da quantidade de ações da guarda. Olha aqui, abre aspas. Beira a litigância de má-fé a defesa apresentada. Ou seja, eu estou falando assim de coisas muito mais infantis e cotidianas e rotineiras que têm que ser resolvidas, que não estão só atreladas na questão de cargos e salários, do planejamento, da estruturação do órgão. Então, o requerimento vai nesse sentido. São problemas jurídicos corriqueiros, são questões principalmente trabalhistas não respeitadas, que devem aí ter uma atenção especial e um trabalho da Secretaria junto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos para evitar esse excesso de ações. Reforma estrutural é importante? O estatuto não foi entregue? Todo mundo sabe. Plano de carreira da Secretaria de Segurança? Todo mundo sabe também. Agora, as questões que eu tenho levantado nas ações, em que o mesmo guarda às vezes entra com 5, 10 ações contra a prefeitura, e não adianta falar que o guarda está querendo se aproveitar. Não é o direito dele. O juiz reconhece esses direitos nas sentenças e nas ações contra a prefeitura. Então não é problema do excesso de judicialização. O problema é da falta de cumprimento da lei na condução da secretaria. Então o requerimento vai nesse sentido para tentar levantar esses dados para poder melhorar essa questão. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis da oposição. Peço a leitura do último requerimento. Processo número 1524 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício
ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental SAESA, visando informações referentes ao recolhimento de kits para a lavagem das mãos nos pontos de higienização distribuídos pela Associação Fundação Viva. Em discussão? É só para esclarecer para os nobres pares entender o que trata esse requerimento. Existe a Fundação Viva, lá no bairro Fundação, que fez uns kits, né? São os moradores, uma atitude bastante interessante e bacana, colocando sabão e água e amarrando nos postes, para que as pessoas pudessem usar. Uma coisa simples, né? Não no estilo da prefeitura, como aqueles equipamentos que têm água, sabão, as pessoas. Inclusive, quero até parabenizar a SAESA pelo projeto, que é extremamente interessante, e fiquei muito triste. Eu não sei se algum vereador aqui fez eu não sei quem, parece que foi o Parra, foi mostrando, né, que alguém andou destruindo desses equipamentos, o que é muito triste uma situação dessa. Mas a questão é, alguns moradores do bairro Fundação me ligaram, né, durante a semana, questionando qual a razão por que a SAESA estava recolhendo, né, uma perua, uma Kombi da SAESA, recolhendo essa atividade voluntária dos moradores de combate, que é uma medida interessante. Então, qual a razão disso? Esse é o requerimento. Caso esse requerimento não passe, eu aproveito, acredito que o superintendente deve estar assistindo, né, porque ele é um cargo político, a superintendência da SAESA, espero que ele esteja acompanhando essa sessão. Caso não passe, ele envia um ofício ou um comunicado, não um ofício para a minha pessoa, um comunicado para os moradores do bairro, explicando qual a razão por que recolher esse equipamento, que é uma coisa voluntária da população para ajudar o próximo, né? E o SAESA, inclusive, está num trabalho bacana no combate a essa pandemia, porque não tem explicação para um fato dessa natureza. Um veículo da SAESA recolher esse material, não sei se alguém chegou a ver esse tipo de ação feito pelos moradores. Inclusive, quero parabenizar a todos os moradores, o pessoal que faz parte da Associação Fundação Viva. Acho que a gente precisa de mais trabalho voluntário, inclusive alguns antropólogos, sociólogos, né, politicólogos que analisam a pós-pandemia, Parra, que é um deles, inclusive enxerga que nós vamos viver um mundo com mais solidariedade, né, com menos individualidade, mas olhar para o próximo. Então, essa medida da Fundação vai ao encontro desses novos tempos. E não se explica que um órgão oficial do município de São Caetano, se é fato, por isso que esse meu pedido, meu requerimento de informação, né, se é fato mesmo que a SAESA está cometendo essa atitude, tem que ter uma razão. Se está fazendo isso, alguma razão há para explicar por que, né, tomou essa atitude. Então, é nesse sentido, a partir da denúncia de moradores lá do bairro Fundação, preocupados com esses acontecimentos que a gente está apresentando esse requerimento de informação. Muito obrigado. Em votação, o requerimento do vereador. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Antes de passar a explicação pessoal, peço a todos, por questão de respeito, façamos um minuto de silêncio, em função dos votos de pesar que encontram-se à mesa, também em respeito aos mais de 44 mil óbitos provocados pela Covid-19.
Muito obrigado, senhores. Primeiro vereador convidado a falar, Tite Campanella. Senhor presidente, senhores vereadores, prazer estar aqui mais uma vez, mais uma sessão com os senhores. Aproveitar meu tempo aqui para dois assuntos rápidos. O primeiro que eu queria falar aqui foi que a manchete do Diário Grande ABC, do dia 10 de junho, quarta-feira passada, falando aqui, olha, São Caetano é a cidade líder em saneamento do Brasil. Lá dentro, a matéria diz uma série de coisas, enaltecendo aqui a questão do saneamento básico na nossa cidade. Cidade que ocupa pela terceira vez consecutiva o topo no ranking de serviços de coleta de esgoto, coleta de lixo e distribuição de água. E é importante deixar claro aqui, deixar muito bem marcante, que essa conquista aqui, que já vem pelo terceiro ano consecutivo, ela se deve imensamente ao trabalho desses vereadores que estão aqui nessa Casa de Leis. Os vereadores que apoiam o governo, os vereadores que estão ao lado do prefeito Auríquio e que trabalharam através da aprovação e da discussão de inúmeras leis que fizeram com que São Caetano conquistasse essa posição e permanecesse nesse lugar. Então, todos vocês estão de parabéns e é isso que eu gostaria de enaltecer aqui na sessão de hoje. Segundo assunto também que eu quero abordar, de maneira rápida também, é a questão do tomógrafo que ficava ali da carreta, do container, que mantinha o tomógrafo, que ficava ali no estacionamento do complexo hospitalar. E eu quero falar sobre isso porque eu vi um vídeo que o vereador César fez, acho que na sexta-feira passada, ou no sábado, e eu gostaria de comentar. O vídeo que o vereador César faz tchauzinho para o tomógrafo. Em primeiro lugar, vamos falar de onde vem esse tomógrafo. Esse tomógrafo ele vem de uma entidade chamada Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, o FIDE. O FIDE é uma entidade que foi fundada em 1986 na Escola Paulista de Medicina. E ela surgiu com esse objetivo de fazer com que os exames de diagnóstico por imagem fossem terceirizados, fossem buscando mais agilidade para algumas redes hospitalares. Ela começou a atuar em 42 unidades da saúde em 2001. Ela primeiro trabalhava dentro da Escola Paulista de Medicina, e aí ela começou a trabalhar em 2001 em algumas unidades da Prefeitura de São Paulo. Em 2004, nós tivemos a sorte de ter o FIDE, ou a FIDE, que é a Fundação Instituto de Diagnóstico por Imagem, trabalhando aqui em São Caetano do Sul. E eles têm um know-how muito grande quando a gente fala de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, raio-x e densitometria óssea. Eles possuem já mais de 1.100 equipamentos espalhados aí pelo Brasil todo. E nós trabalhamos, então, com a FIDE já há muito tempo, como eu disse, desde 2004. FIDE cuida de uma série de equipamentos, eles têm alguns contratos com a Prefeitura de São Caetano do Sul. E, por consequência, eles foram chamados no começo de toda essa pandemia. Todos os senhores sabem da importância da gente ter um tomógrafo para o exame do Covid-19. São Caetano do Sul tem 2 tomógrafos para fazer exames de rotina. E, na época que tudo começou, as estimativas eram realmente preocupantes. A gente não sabia o tamanho e a dimensão dessa pandemia, a gente não sabia de que maneira ela ia se comportar, como seriam as curvas de contaminação. Isso começou em Wuhan, na China, depois foi para o Irã, do Irã subiu para a Itália, naquela parte do norte da Itália também começou a causar um monte de problema, veio para os Estados Unidos desceu para o Brasil. E se vocês pararem para pensar, na época a gente via no Jornal Nacional, olha, tem corpos aqui caindo no Equador, na Venezuela, eram por outros motivos que tinha, mas havia todo esse pânico generalizado e toda essa preocupação. Nós mesmos, através aqui de alguns infectologistas que trabalham com a gente aqui em São Caetano, nós tínhamos uma previsão de chegar agora, no começo de junho, com aproximadamente 1.600 mortes, o que, graças a Deus, não se confirmou. Nós tivemos 1.600 casos, uma coisa próxima disso.
tivemos, infelizmente, mortes. Acho que nós estamos aí beirando em torno de 50 mortes, em torno disso. O que é de se lamentar. A gente não gostaria de ter perdido ninguém. Mas eu estou querendo trazer a dimensão do problema que a gente tinha quando foi feita a contratação desse tomógrafo para a gente saber por que foi feito dessa forma. Então, se decidiu trazer um tomógrafo exclusivo para os exames de Covid. E, obviamente, um tomógrafo não é um equipamento, não é uma impressora que a gente compra na loja e instala em qualquer lugar. Ele precisa ter o entorno dele todo de chumbo ou de bário, baritada, que as pessoas falam, né, com vidro plumbífero, tem que ser, por causa da pandemia, por causa do tipo de vírus, ele tem que ser toda hora higienizado. Você faz uma tomografia e faz higienização completa, você tem 24 horas funcionários trabalhando lá dentro, você tem uma série de ações que tem que ser feitas. E na época se chamou a atenção o valor da alocação desse tomógrafo, acho que era em torno de R$2 milhões. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente tinha imaginado o pior cenário possível. Vejam bem, nós dobramos a nossa capacidade de atendimento de UTI. Nós temos hoje 80 leitos de UTI. Nós dobramos também a nossa capacidade de internação hospitalar. Tudo isso porque a gente não sabia qual seria a dimensão do problema e também uma coisa muito preocupante, a partir do momento que a gente fizesse a nossa lição de casa aqui em São Caetano, a gente não saberia até que ponto que a gente estaria livre da invasão das outras cidades. Imagine que seja uma pandemia de uma forma muito forte e que nós tenhamos, então, leitos disponíveis e as outras cidades superlotadas. Nós tenhamos, então, todos os recursos disponíveis e as outras cidades sem recursos nenhum. Obviamente, haveria uma invasão, obviamente, quando eu quero dizer invasão, não é invasão de pacientes, mas as outras cidades mandariam para cá, o governo do estado mandaria para cá, a gente teria, obviamente, que atender. Esse foi o conceito da contratação desse container. Felizmente, e aí sim motivo de alegria, felizmente nós não tivemos esses casos, esse pior cenário confirmado. Graças a Deus não chegou nem perto dos piores cenários que a gente tinha lá imaginado. Então se reavaliou a existência desse contrato, como também vão ser reavaliados todos os outros que a gente tiver que reavaliar, sem problema nenhum. Então nós estamos renegociando isso daí com a FID, esse container com o tomógrafo foi devolvido, nós não temos mais demanda para isso, graças a Deus. Espero que não haja uma segunda onda para que a gente tenha que precisar dele novamente. Nós vamos pagar pelos exames que foram feitos, apenas isso, não houve prejuízo nenhum ao horário público. Nós revisamos tudo isso e, obviamente, hoje é muito fácil falar. Olha, não era assim, a gravidade não era essa. Como diz o Milton Neves, aquele comentarista esportivo, ele nunca viu comentarista de futebol errar resultado de jogo depois que o jogo acaba. E não tem como errar mesmo. Acabou o jogo, todo mundo sabe quanto deu. Então é muito fácil a gente falar agora daquilo que a gente fez e que não precisava ter feito. A gente tem que lembrar também de todas as ações. São Caetano do Sul hoje é um orgulho para todos nós por tudo que foi feito. Está na mídia todos os dias, está na mídia todas as horas pelas inúmeras ações que ela realizou. E com total transparência, isso que é importante deixar claro. Não tem nada escondido, não tem nada indecifrável. Nós temos fizemos um portal exclusivo para as despesas com o Covid, tanto com a arrecadação, tanto com o dinheiro que a gente recebe, quanto com as despesas que a gente faz, tudo de maneira clara e transparente, e está tudo lá. Então, se temos alguma coisa para comemorar, é comemorar que o quadro não foi tão ruim como a gente pintou. Para comemorar também nós temos a capacidade, a competência e o profissionalismo que a nossa equipe gestora da cidade toda e também da saúde atuou nesse processo. Foram inúmeras ações, cartão merenda, testagem de mais de 22 mil pessoas, que vai continuar agora, hospital de campanha totalmente preparado, são inúmeras ações. É isso que nós temos que comemorar. E fazer tchau, nós temos que fazer tchau para o vírus. Nós esperamos que esse medo todo ele passe rapidamente. Nós não podemos comemorar, eventualmente, no meio de uma pandemia, a gente não pode fazer nenhum tipo de comemoração. A gente não pode também ser irônico em nenhum tipo de pandemia. E veja bem, não estou aqui querendo acusar ad hominem, eu não estou querendo acusar pessoalmente ninguém, mas eu acho que fazer política em cima de uma situação tão delicada,
de uma situação que recebeu tamanha dedicação, não só dos agentes políticos envolvidos, dos agentes administrativos envolvidos, mas também como de toda a população, é um caminho errado, é um caminho que a gente não precisa seguir. Mais uma vez, nós estamos abertos a críticas, nós estamos abertos a sugestões, nós estamos abertos a qualquer tipo de discussão de ideias. Agora, levar para o lado pessoal, ou levar para o lado da ironia, num momento tão difícil, num momento que muitas pessoas perderam as suas vidas, em que alguém perdeu um parente querido e continua perdendo, eu acho que é de extremo mau gosto. Acho que não é bem por aí que a gente tem que seguir. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Obrigado, senhores vereadores, pela paciência. Vereador Caio Funac. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Tenho duas coisas para falar aqui também. E parabenizar as palavras do líder de governo, o Tite Campanella, também, que usou os seus 5 minutos. Quero falar sobre uma indicação atendida em relação à CESURB, Secretaria de Serviços Municipais. Algumas pessoas do bairro Santo Antônio me procuraram, através das redes sociais também, para a iluminação pública. Fizemos uma indicação para a CESURB, né, na figura do Eliomar Tarronc, e 2 semanas depois, prontamente, recebi o feedback das pessoas que me falaram, pessoal, Caio, arrumaram aqui a iluminação pública aqui na rua Major Carlos Elprete e suas adjacentes. Estavam sem luz lá devido às chuvas recentes que passaram por lá e os cidadãos ficam muito vulneráveis, né? Então, aí agradecer a CESURB pelo trabalho feito aí, esse trabalho de fiscalizar, trazer soluções à população de São Caetano é muito importante, já deixando aqui, claro, sempre à disposição nosso gabinete e as redes sociais. Para finalizar, presidente, mais uma solicitação atendida também, através de indicação que fizemos dia 4 de maio de agora, de 2020, o agendamento via internet para a testagem em massa por faixa etária. Vai começar a inscrição amanhã, no dia 17/6, através do site oficial da Prefeitura ou nas redes sociais oficiais, para evitar filas longas, aglomeração, e começa amanhã a inscrição para as pessoas de 60 até 65 anos para fazer a testagem em massa. A testagem será a partir de segunda, no dia 17/6. É só isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Humberto Serafim. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Eu gostaria de dizer que agora, com essa flexibilização, nós vamos ter que prestar muita atenção, manter as medidas até agora estabelecidas, como o distanciamento social, respeito nas filas, a higiene, etc., tudo que a gente já sabe. Eu fiz 2 indicações a respeito do impacto da Covid. A primeira na educação. Então, nós temos que nos preocupar com o aspecto educacional e com o aspecto financeiro também. Então, acho que a Prefeitura já tem que começar a fazer um levantamento junto às escolas particulares, às pré-escolas de ensino fundamental, para que nós possamos acompanhar, já começar a acompanhar isso aí. Por quê? Isso vai impactar na nossa educação pública. Então, quantos estão inadimplentes, quantos cancelaram a matrícula dos filhos, quantos vão poder continuar na rede particular de ensino. Isso vai repercutir. Então, acho que a gente já tem que começar a procurar conversar sobre isso. A Secretaria de Educação tem que começar a se mobilizar para conversar com diretores de escolas particulares, quem presta ensino pago no nosso município, para a gente depois sofrer um impacto menor e nos prepararmos. Temos aí algumas escolas a serem inauguradas, mas elas já têm demanda de público. Então, isso pode aumentar muito. Agora, a gente tem que estar preparado para isso. A outra indicação que eu fiz também foi também na área econômica. Então, nós temos que fazer um levantamento das empresas que não fecharam, postos de gasolina, farmácias, supermercados, para ver como é que o Covid impactou nessas pessoas que não pararam de prestar serviço. Então, algumas empresas continuaram trabalhando. Então, por quê? A gente tem que ver nossa arrecadação, como é que vai ficar a nossa receita. Nós temos que estudar também quem está abrindo agora
passar a fazer um acompanhamento disso, para ver como é que fica a receita dessas empresas, como é que eles se viraram nesse período que estiveram fechados. E também nos que não abriram ainda. Então, começar um acompanhamento disso. Daqui 15 dias deve flexibilizar mais. O Covid continua sendo acompanhado na cidade. Eu acho que a gente não pode esmorecer quanto à flexibilização, a gente tem que manter as medidas enérgicas. O acompanhamento, o boletim Covid é muito importante para isso. A gente vem acompanhando que ele vem estabilizado. Nós não temos um número pequeno. A gente está tendo 40, 50, 60 infectados todos os dias na nossa cidade, né? Agora, os casos de gravidade, os protocolos implementados, eles melhoraram a sobrevida das pessoas. A gente já não tem aquele impacto, pegou Covid e vai morrer, né? Então, mas mesmo assim a gente não pode flexibilizar porque é uma doença grave. Então, eu acho que isso é importante, a gente começar a observar esses aspectos para que a gente tenha um futuro melhor aí, um futuro próximo, né? Não um futuro a longo prazo, porque até aí a gente se adapta. Depois que passou um tsunami, todo mundo começa a reconstruir. Então, acho que a gente tem que começar a reconstruir agora. É só isso, presidente. Obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Serafim. Vereador César Oliva. Boa tarde, colegas, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Bom, o líder já fez a defesa, agora vamos para a verdade, né? Há 4 sessões aqui, pelo menos, que eu falo sobre o tomógrafo. No último episódio, agora da semana passada, eu fiquei em alerta, a população ficou em alerta com o tema. Por quê? Um contrato nefasto para a cidade foi rescindido. Essa parte foi excelente. Essa parte aí que eu fiquei feliz, né? Tomógrafo acabou sendo, com a rescisão do contrato, devolvido ao FID. Isso gera um alerta não só a mim, mas assim para a população. Por quê? Vou explicar. A prefeitura, ela descobriu aí, tardiamente, alarmada por nós, pela nossa fiscalização, que o aparelho não atendia sequer o termo de referência. Termo de referência, para quem não sabe, é a compra, quando não precisa de licitação, tem pelo menos um termo de referência sobre aquilo que se quer locar. Então, está mais do que provado que o termo de referência, aquilo que foi locado, mal atendia ao termo de referência. Vou dar só um exemplo aqui, que o termo de referência exigia um tomógrafo de 16 canais. O que estava alocado tinha 2, no máximo 4. Então, só por aí, já tem uma ilegalidade grande referente a esse contrato. Em segundo plano, a gente chega aí na conclusão sobre o valor extremamente incompatível com o mercado dessa locação. Vejamos aqui. E eu tenho formalizado, depois de tanto tempo, as informações do laboratório. Era um tomógrafo locado de 2005, velho, tomógrafo velho, de 2005. Um tomógrafo aí que no mercado, qualquer pesquisa de preço, você vai encontrar chutando alto a um valor de R$250 mil. Nós fizemos uma locação de 6 parcelas de 365 mil para alugar um tomógrafo que custaria no mercado 250. O que eu quero dizer aqui para os senhores e para aqueles que nos acompanham é que daria, com esse contrato de locação, para, ao final, comprar quase 9 tomógrafos desse que estava alocado dentro daquele container bonito, mas com um tomógrafo dentro de 2005. Desculpa da prefeitura na devolução foi sensacionalmente mentirosa. E até aí para esconder provas. Por quê? Utilizou-se o discurso do achatamento da curva. Pergunto aos senhores, o médico Dr. Serafim acabou de falar, com respeito muito. Pergunto aos senhores, devolver um tomógrafo 3 dias antes de flexibilizar os comércios é sensato? É coerente? Quais serão as consequências dessa flexibilização? Temos inúmeros exemplos de que a curva aumentou, de que tivemos novos problemas. A própria China está enfrentando um início de novo de segunda onda.
Então, vir falar que devolveu o tomógrafo por achatamento de curva, né? Ou seja, fiscalização, ao meu ver. E aí cada um que estiver assistindo tome as suas conclusões. Agora, um erro da prefeitura na devolução. Se fosse para devolver, teria que contratar outro a um valor justo. Mas quando se usou a justificativa de devolução por achatar a curva, não vai dar para contratar outro agora. Então, assim, bastante desinteligente tudo isso. Fora que foi mencionado aqui pelo líder, de que vai só se pagar pelos exames efetuados. Eu não sei como, porque o contrato não prevê esse tipo de pagamento. O contrato prevê 6 pagamentos mensais de R$365 mil para um tomógrafo que custa R$250 mil. Então, nós vamos avaliar esse pagamento, o que vai ser feito, como é que vai ser finalizada essa questão, porque nós não terminamos, não. Precisamos ver aí se o erário não foi lesado com isso tudo. Tá? Então, voltando aqui para finalizar, hoje eu posso afirmar, com essas informações que eu tenho do FID, quem quiser eu posso repassar, de que um tomógrafo de 2005 gerou um contrato de locação nefasto para a nossa cidade. O aparelho foi devolvido com uma justificativa de achatamento de curva que a mim não convence, pode convencer a qualquer um que esteja escutando, aí é democrático, faz parte da discussão, mas a mim não vai convencer, sendo que ontem iniciou uma flexibilização na cidade. Então, assim, é complicado. Fora que já tenho relatos aí, de ontem e hoje, de dificuldades aí para conseguir fazer a tomografia de quem está com suspeita de Covid. Tenho já 2 relatos disso. Então, assim, muito complicado a situação. Quando eu fiquei feliz que eu dei tchau para o tomógrafo, foi por ter conseguido fazer a prefeitura assumir um contrato que não era bom, não era saudável para a cidade, porém a justificativa da devolução impede uma nova contratação. E eu acho que nós também estamos numa flexibilização e nós vamos precisar avaliar as consequências disso. Tá bom? Então, cada um aqui que escutou a defesa do líder de governo, com a minha justificativa baseada em fatos, né? Em fatos, em valores de mercado. Tenho tudo, todas as pesquisas que fiz de mercado, tenho tudo aqui para quem quiser ver e avaliar se realmente o tomógrafo foi devolvido porque São Caetano achatou a curva ou se, na verdade, foi devolvido porque sequer atendia o termo de referência. Tá? E quando eu falo não atender o termo de referência, são pelo menos 5 itens do termo de referência que o que estava alocado aqui não atendia sequer ao que foi pedido. Presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado àqueles que assistiram e tirem as suas próprias conclusões. Obrigado. Vereador Daniel Córdoba. Passo a palavra, presidente. Vereador Edson Parra. Dispenso, presidente. Vereador Eduardo Vidoski. Boa noite, senhor presidente, meus colegas, ao público que nos assiste. Eu queria complementar um pouco a informação do doutor Serafim, meu amigo, sobre o comércio, a preocupação dele extensiva a todos os comerciantes e industriais da nossa cidade. O governo federal soltou hoje uma linha de crédito de 16 bilhões de reais que poderá ser utilizada pelos microempreendedores individuais, as pequenas e médias empresas de pequeno porte, até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento ano no exercício de 2019. É uma linha que ela vai ser contratada com juros de 1,25% ao ano, mais a taxa Selic. Dá mais ou menos uma média de 0,35% a 0,38% ao mês. Essa linha ela tem 8 meses de carência e 28 meses de pagamento. Eu vejo que num momento de pandemia desse, aqueles comércios que vão passar uma grande dificuldade, sabe, para conseguir voltar a funcionar, é uma linha extremamente importante com um juro totalmente subsidiado. Isso a todos os comerciantes, aos pequenos e médios empresários. É uma excelente oportunidade que o governo está dando federal para que a gente possa voltar a gerir os nossos negócios e ter assim, um prazo bem longo de carência, inclusive dos juros, não ser cobrado nesses 8 meses.
Eu vou publicar amanhã uma reportagem sobre todo esse programa do governo para que os comerciantes, os microempreendedores e as empresas de pequeno porte tenham conhecimento dessa linha, porque ela não está sendo muito divulgada e foi aberta hoje. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Edu. Tema importante. Vereador Chico Bento. Presidente, boa tarde a todos. Presidente, eu quero falar de uma indicação que eu vi o Caio falando, e que felicidade que o Caio tem. Eu estou fazendo 3 anos que eu faço uma indicação para que volta a iluminação do Parque Botânico, Escola de Ecologia, Jânio Quadro. 3 anos que aquele parque está no escuro. Vem fazendo, eu não sei se é porque... Acho que o Iliomar, uns dizem que é da competência do Iliomar, outro da competência do Saesa, e ninguém toma essa providência. Eu estou querendo convidar o Caio para me ajudar a fazer uma indicação que fica mais fácil para resolver essa situação. Pode ser que seja isso que está faltando. Caio, me ajuda aí, querido. Vamos fazer uma indicação aí para voltar à luz do parque. Era isso aí, presidente. Um abraço. Vereador Jander Lira. Senhores parlamentares, presidente, o nosso secretário leu um projeto de lei de minha autoria e eu vou querer explicá-lo agora, para vocês entenderem a razão. Existe um contrato 293/2019 da Secretaria Municipal de Educação com a empresa chamada Sistemas Convexo Locações de Produtos de Informática Limitada. É um contrato global de 25 milhões. Esse contrato trata de locação de notebooks, pagamento de licenças, né, lousas também, né, digitais. É um contrato grande, são 25 milhões. Pois bem, esses equipamentos que chegam o total, esses notebooks ou Chromebooks, porque usam um programa diferente, chega a um total de 5.520 computadores, notebooks. São 5.520. Há 3 meses, esses equipamentos estão guardados nas escolas. E o município continua pagando o aluguel disso. O que é que meu projeto resolve? É que todos devem estar sabendo que a Secretaria de Educação está fazendo aulas, né, ministrando aulas digitais. Os professores estão em casa, os alunos entram numa plataforma do Google e existe a aula. Só que tem alunos na nossa rede que, infelizmente, não têm o equipamento. E o meu projeto trata exatamente disso, para que a gente não desperdice. Olha, é um projeto que vai economizar. Para que não se desperdice esse dinheiro, autoriza a Secretaria Municipal de Educação a emprestar esses 5.520 notebooks, esses computadores que estão guardados e sendo pago o aluguel deles. A locação está sendo paga dentro desse contrato de 25 milhões da Secretaria de Educação. É uma injustiça, é um contrassenso. O aluno sem ter o computador e a prefeitura ter e não fazê-lo. A justificativa é que legalmente não pode ser feito. Daí que o meu projeto de lei, que foi lido pelo Olinto, daí o presidente poderia pedir urgência, dá esse respaldo, né, dá essa questão legal. Ele autoriza que a Secretaria Municipal de Educação empreste, né, esses computadores aos pais, os alunos, ao aluno ser maior, ele assina lá um documento de responsabilidade, aquele aluno que ele vai avaliar a condição financeira do aluno, né, a renda, se ele não tem realmente o equipamento. Porque isso não foi uma criação minha, foi
uma solicitação de vários professores que estão sabendo de problemas dessa natureza. Alunos, apesar de São Caetano ter um alto índice de gente com internet em casa, de moradores, mas ainda tem gente com esse problema e não está conseguindo acompanhar os demais alunos desse processo, dessas aulas virtuais. E não é um contrassenso, repito, não tem sentido se nós temos esses computadores, se nós estamos pagando o aluguel desses computadores, porque nossos alunos, com a responsabilidade do pai para devolvê-lo, né, não fazer esse empréstimo, a secretaria trabalhar em cima disso. Daí, esse meu projeto de lei, quero o apoio de vocês, o apoio do presidente para botar urgência nisso aí, ou então a própria prefeitura mandar um projeto resolvendo essa situação. Não pode, esse contrato de 25 milhões ficar com esses computadores dormindo nos escaninhos das escolas, quando nossos alunos estão a necessitar, a precisar desses computadores na sua residência para que eles possam assistir às suas aulas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Marcel Munhoz. Boa noite, presidente. Dispenso. Vereador Marcos Fontes. Boa noite, senhor presidente. Vereadores, vou ser breve. Na verdade, uma das coisas a parabenizar, entre todas as ações de enfrentamento que a prefeitura vem realizando, com todas as secretarias, principalmente a Secretaria da Saúde, a escolha da nossa cidade para fazer mais um enfrentamento que acontece mais 500. Na verdade, é uma medicação transparasitária que chama-se vingaroxadina e ela tem ação antiviral. E vem sendo testada em vários países. E o ministro Marcos Fontes, da Ciência e Tecnologia, escolheu a cidade de São Caetano e merecer conhecimento através de organizar que essas pessoas com sintomas leves vão ser acompanhados e esse medicamento evidentemente não tem efeito colateral e que seja uma droga do tratamento ajudando no Covid, principalmente nos casos mais leves e evitando que os pacientes possam evoluir para a pior clínica. Então, parabenizar, na verdade, porque isso mesmo foi testado in vitro, para que in vitro são condições ideais. Já foi testado em outros, por exemplo, coronavírus influenza, e agora no vídeo foi testado no coronavírus, Covid-2, SARS-CoV-2. E, logicamente, eu acho que tem grande chance de sucesso e parabenizar o secretário ter se escolhido como capacidades entre todas e não faz vai ser testado. E, por fim, também parabenizar o nosso secretário da Cultura, João Manuel, pelo lançamento de propostas artísticas essa semana. E aproveitando, fizemos uma indicação de estudos para dar uma bolsa auxílio aos músicos, amadores e profissionais e artísticos. Porque nós sabemos da dificuldade, como o Eduardo mesmo falou. Parabéns, viu, Edu, pela iniciativa. Eu acho que muito bom que você fez mesmo, sobre esse crédito que ninguém fica sabendo, né, e tão importante. Parabéns mesmo. Eu acho que isso tem que ser divulgado mesmo para todos os microempresários. E, por fim, uma indicação que fizemos, e também projeto de lei, indicação para que não só a pandemia, mas no pós-pandemia, possamos ter cuidados em vários setores. E eu fiz uma indicação para que fossem sanitizados locais de acesso público e privados, porque nós sabemos que essa pandemia vai passar, mas o vírus ainda vai continuar por muito tempo. E nós temos que tomar todo esse cuidado, não só agora, mas sempre, da higienização das mãos, uso de máscara por muito tempo, com certeza, mas principalmente essa higienização dos locais públicos que estão fechados e vão reabrir, que se tenha uma constante sanitização desses lugares, justamente para evitar maiores consequências. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcos. Vereador Moacir Rubira. Obrigado. Vereador Olinto Voltarelli.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa. Quero usar o meu tempo da explicação pessoal aqui só em caráter informativo sobre as audiências públicas que ocorrerão nos próximos dias. Audiência pública da cultura no dia 19 de junho, audiência pública da educação no dia 26 de junho, audiência pública da assistência e inclusão social no dia 3 de julho e a audiência da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude no dia 10 de julho. Já ocorreram as audiências públicas da Saúde e da Fazenda e é um momento importante onde a população ela pode, né, periodicamente aí acompanhar, participar, trazer as suas críticas construtivas, suas sugestões para juntos construirmos aí uma São Caetano do Sul muito melhor. E eu quero, nobres pares, fazer constar aqui um agradecimento a amigos que encontrei esses dias, pude conversar, que acompanham os nossos trabalhos legislativos aqui através da sessão virtual, o Alcides Hernandes Júnior, e seu pai também, o seu Alcides Hernandes, que é um acompanhador assíduo, também em plenário das nossas sessões, e agora ficaram sabendo das audiências públicas, que é um momento onde a população pode participar. E conversei com ele e com o amigo Alexandre Tonos também, que parabenizou o trabalho de todos os parlamentares aqui da casa. Então, as audiências públicas que ocorrerão nos próximos dias, fica aqui o convite para todos que puderem acompanhar, os vereadores sempre presentes, secretários das respectivas pastas, onde a população pode trazer, de fato, uma soma, uma construção e a crítica que é tão importante, quando construtiva, para a gente junto conseguir construir uma cidade melhor. E sempre o desenvolvimento de São Caetano do Sul passa aqui pelas sessões que ocorrem na Câmara Municipal. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde. Vereador Ricardo Andrejuc. Boa noite a todos. Eu dispenso, presidente. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Alô, Sidão, está nos ouvindo? Vereadora Sueli Nogueira. Boa tarde, presidente, dispenso. Vereador Ubiratã Figueiredo. Boa tarde, presidente, nobres pares. A minha explicação de hoje é bem rápida e bem objetiva, presidente. Ontem, assistindo o programa Roda Viva da TV Cultura, o entrevistado era o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Luiz Roberto Barroso, né? Uma linha de pensamento sutil, ponderada. Recomendo quem perdeu assistir a sabatina. Muito boa, por sinal. O que mais me chamou a atenção, senhor presidente e nobres senhores vereadores, é que em certa hora da entrevista, ele cita algumas votações que foram decisivas para ele como ministro, e uma delas foi o seguinte, abre aspas, votei contra o registro da candidatura do presidente Lula, porque condenado em segundo grau está na lei, não pode ser candidato, fecha aspas. Ou seja, trazendo essa analogia aqui para nossa cidade, para São Caetano, o atual prefeito que está cassado e condenado em segundo grau deverá ter um sério problema para seu registro de candidatura, porque hoje, com essa condenação, ele não pode ser candidato a nada. Se não me engano, na sessão passada, fiz um alerta até para o professor Bassi. Olha aí, professor, agora está surgindo uma nova oportunidade para o senhor. Você vai poder ser candidato a prefeito, professor Bassi. Porque vice não dá mais. Só se você escolher um outro prefeito, né? Porque o que você escolheu, ou que escolheram, esse aí já era. Não dá mais, não. Todo condenado em segunda instância, conforme as palavras do ministro, né, do presidente, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, não pode ser candidato.
Mas uma coisa que eu lembrei agora, senhor presidente, que o atual prefeito, quando ele foi candidato na última eleição, prometeu tudo que podia prometer. Aliás, tem uma promessa em vários, né? São várias páginas. E uma das coisas que ele prometeu na campanha, como, por exemplo, em atrair investimentos para se criar um centro de convenções e um hotel no bairro Fundação. Isso está na página 66 do seu plano de governo. Cadê, senhor presidente? Mais uma mentira, mais um engano para o povo. Todo aquele povo que leu, que votou, que acreditou, olha aí no que deu. Espero que na próxima eleição o povo tenha mais juízo e saiba escolher o prefeito de nossa cidade. Só isso, presidente. Obrigado. Esgotado o tempo da explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só queria fazer aqui um comunicado relevante para os nossos colegas vereadores e para quem está nos assistindo também. Nós tivemos um assalto hoje em São Caetano do Sul, num prédio residencial, num condomínio residencial, que eu vou aqui omitir o local, e de uma modalidade que já acontecia em São Paulo e parece que estão trazendo para cá também. Eles alugaram um apartamento dentro do prédio, ficaram lá durante 20 dias morando lá, 15 dias morando lá. No final de semana agora, acho que no domingo, eles deixaram algumas pessoas entrarem lá, porque como convidados, ou não sei o que, permitiram, os moradores permitiram que essas pessoas entrassem, e hoje eles renderam o prédio todo. Então fica aqui um alerta para todos os nossos síndicos, que têm sido tão colaborativos nesse processo todo do Covid-19, para todos os moradores de prédios residenciais, que tomem cuidado com novos inquilinos, para proprietários imobiliários dobrarem os cuidados com os inquilinos. Análise mais apurada da documentação apresentada, dos antecedentes de cada morador, para que a gente não tenha casos como esses se repetindo aqui na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tite. O vereador Sidão da Padaria estava sem conexão, voltou agora. Em caráter excepcional, devolvo a palavra a ele para explicação pessoal, Sidão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O som está jóia agora, presidente? Tá, beleza. Ok. Ô, Tite, bem lembrado aí a respeito da segurança. Sabe que eu sou uma pessoa que tive muitos anos na área da segurança e realmente é uma realidade, viu, Tite? Cada vez que a gente tenta se moldar e se preparar, melhorar a segurança das residências, dos condomínios, seja lá qual for, a malandragem vem inovando. Existe também aí uma ganância muito grande de quem quer alocar um imóvel, muitas vezes naquela necessidade de querer alocar o imóvel, passa por cima de algumas barreiras, tá? Muitas vezes fazendo pessoalmente, não tendo uma imobiliária, um profissional. Então, isso realmente é uma realidade, viu, Tite? Você faz pessoalmente um contrato pessoal e você não tem aquela qualidade das informações da pessoa que vai entrar no imóvel, da coletividade, quer dizer, dentro de um condomínio. Eu acho que isso daí temos que divulgar, vou passar também aqui para o meu condomínio, eu acho que todos aí temos a obrigação de fazer isso, porque muitas vezes a gente, o proprietário prevarica nessa situação. Outra coisa também, deixar bem claro aí as palavras do Dr. Serafim, realmente a situação é alarmante, mas eu fiquei muito feliz, estou rodando a cidade todo dia, de carro, parando em alguns locais, alguns comércios, que voltou o comércio, está dando uma certa agilidade aí para o comércio. Dá um parabéns especial também ao Eduardo, pela essa explanação, Eduardo, que você deu aí para os pequenos comerciantes, mas a gente sabe, né, Eduardo, que o pequeno comerciante tem essa dificuldade de entrar, né, no acesso
dessa fonte de renda, aí, do financiamento, da dívida. Seria legal. Vou ver o que você vai postar para que a gente possa estar divulgando aí, tá? Parabéns pela sua iniciativa aí, pela sua iniciativa como empresário. Como nós vivemos do comércio, muitos daqui também têm familiares do comércio, temos que ficar preocupados com essa tudo. Mas vou deixar mais uma vez registrado aqui nessa sessão. O comércio de São Caetano precisa realmente ser reativado numa proporção aí que dê uma garantia para os nossos comerciantes. Os restaurantes, os comércios que servem comida, porque não adianta abrir um restaurante, uma comida por quilo, que seja com 50%, 40% da atividade, se não tiver os outros comércios que venham entrar para comer. E outra coisa, senhor presidente, senhor, na hora que o senhor tiver contato com o prefeito, faça essa observação para ele. O menor espaço de tempo para as pessoas se dirigirem aos comércios vai trazer maior aglomeração. Temos que dar um pouco mais de espaço para que as pessoas que precisam realmente comprar, que queiram comprar, elas tenham uma disponibilidade maior de tempo. Senão, o Covas fez em São Paulo, de tirar, fazer aquele rodízio maluco e encher os ônibus. É onde a gente vai chegar num pico maior. O Tite foi muito bem aí, dizendo que temos condições satisfatórias de atender, se dobrar o caso de pessoas com corona. Eu até acho que tem mesmo condições de atender uma demanda de 50%, que é o que vai acontecer. Mais gente na rua, mais pessoas aí dentro do comércio, viu, Tite? Mas eu acho não, tenho certeza do que eu estou falando, que o espaço de tempo limitado no comércio das 10 até tal hora, não tem lógica. Não tem lógica. O que isso aí vai refletir? Só vai concentrar mais pessoas naquele mesmo momento. E fazer fila na porta das lojas, como é nos bancos. A gente está vendo aí, a Caixa Econômica, filas e filas, porque o banco trabalha das 10 às 4. Quer dizer, o banco faz uma fila e o 1,99, a loja de roupa fica limitada em 4 horas. Então, vamos analisar, senhor presidente, só para complementar, peço a tolerância dos colegas. Então, vamos tentar sensibilizar o secretário da pasta. O Ítalo é uma pessoa muito flexível, gosto muito do Ítalo, é uma pessoa que eu ligo praticamente 2, 3 vezes por semana para ele, ele dá retorno, ele é sensível, ele compreende que o nosso comerciante precisa trabalhar, precisa pagar suas contas e também precisa arrecadar. O município vive do que arrecada. Então, senhor presidente, vamos tentar sensibilizar, senhores vereadores, o grupo do governo, a linha direta que o Tite tem, o presidente tem, de pôr São Caetano um pouco mais, esticar um pouco mais esse horário, para que a gente não tenha muita concentração. Muita concentração. E que a gente possa ter aí a alegria do nosso povo na rua, podendo fazer aí as suas compras, o comércio voltar a trabalhar. É o que o doutor Serafim falou, temos que ter a economia, temos que ter a responsabilidade, que eu tenho certeza que o governo está fazendo a parte dele, independente de alguns casos pontuais aí, que o César vem comunicando, que vários outros vereadores vêm falando, o doutor Marcos Fontes foi também muito inteligente numa posição, Marcos. Temos que entender também o outro lado da ponta, tá? A economia não pode parar. Isso eu vou falar. Quem tiver contra essa minha ideia, quem tiver alguma situação contrária a essa ideia, fique à vontade de fazer qualquer comentário. Mas eu estou na rua, a minha base eleitoral, minha base de amizade de mais de 30 anos de comércio, é o comércio, o pequeno empresário, o pequeno comerciante. E eu sinto isso na pele, pela minha família de comerciantes e os meus amigos.
Parabéns, Eduardo, parabéns, doutor Serafim, ao Tite que veio a explanar, ao César que está fazendo aí um bom trabalho, doutor Marcos que vem aí colaborando bastante, todos os vereadores que estão empenhados nessa causa, da gente tentar sair. Confinamento não é vacina. Confinamento é o que a população do estado de São Paulo, do Brasil e de São Caetano deu para o governo se preparar para deixar um espaço da saúde para quando nós, todos nós, precisarmos, teremos um local para poder ser acolhido. Já doamos 90 dias. Para encerrar, Sidão. Não, para concluir. Já doamos 90 dias. Então agora é o tempo agora do governo dar essa resposta. São Caetano fez a tarefa de casa, não tenho dúvida nenhuma. Desculpa, senhores vereadores, é um desabafo. Obrigado aí pela atenção. Não usei os outros tempos, mas fiz questão de usar esse tempo agora. Obrigado. Obrigado, Sidão. Olinto, peço a leitura das matérias da ordem do dia. Processo... Áudio ok, presidente? Sim. Processo número 78 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre a importância da preservação dos bens e serviços públicos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2130 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas adiadas do parecer número 332 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui a criação da política de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, o parecer. Presidente. Pois não. Veja bem, São Caetano, aliás, o ABC, essa força, ele surge a partir da indústria automobilística. É o berço, né? Onde Juscelino traz para o Brasil o processo automobilístico, a industrialização. E está no sangue a questão do automóvel, né? A questão não só econômica, mas é cultural. Apesar desses últimos anos, esse processo muito triste, muito forte, profundo de desindustrialização da nossa região, nós ainda somos um polo, o principal polo do automóvel no país. Já se discute uma mudança do motor de combustão, que é o que se usa para os carros híbridos, elétricos, né? A própria GM já tem um projeto interessante. Tive, inclusive, quando eu fiz esse meu projeto, eu entrei em contato com a engenharia da GM e não se pode, esta casa, fugir do papel dela, que é o papel de política, mas política no bom sentido. Não estou tratando aqui da política partidária que também perpassa por essa casa, que é normal, é lógico e é aceitável. Agora eu falo mais na questão de políticas públicas, que essa casa tem que discutir isso. Eu, sinceramente, eu tentei, mas não consegui convencer a comissão. É o parecer, mas como todo parecer é uma opinião, eu discordo, acho que é extremamente constitucional o meu projeto, porque ele trata de políticas, ele não ingressa na questão do dia a dia, quando se justifica no métier do Poder Executivo, não se está se imiscuindo nas atividades do Executivo. O que nós estamos definindo com esse meu projeto de lei, a tentativa, é de criar uma política, ou seja, uma norma, uma linha, uma luz, que esse é o papel do Legislativo. Em qualquer discussão da democracia é isso. O Legislativo cria as políticas, define as leis, o Executivo
encaminha, trabalha no dia a dia, e o judiciário é o último dos poderes que define o que é legal ou não. E até é o poder moderador que estão resgatando essa discussão a nível nacional aí, querendo transformar as Forças Armadas no poder moderador quando não é. Esse poder existiu na época do Império. Hoje não há por que se discutir isso. Mas em relação a esse meu projeto, é exatamente esse. Eu criei esse projeto pela falta de iniciativa do Executivo. Como é que São Caetano, com a GM aqui há tanto tempo, nós somos o que somos, graças à indústria do automóvel. Há uma mudança na matriz, nesse sentido, de sair da indústria da combustão para a indústria elétrica. E o município, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não apresenta nada em relação a isso. Daí, esse meu projeto é para cobrir essa lacuna. É para cobrir. Eu até aceitaria, né, de bom grado, tirar e ser derrotado o meu projeto, se o Executivo, se a Secretaria de Educação encaminhasse para cá um projeto para trabalhar em cima disso aí. Mas não se faz, não se fez. E pelo pouco que eu entendo da legislação, não sou advogado, mas dia a dia, na conversa, se há uma ausência que deveria ser do Executivo, né? O próprio Poder Judiciário faz isso na Constituição, né? Quando há uma ausência do Poder Legislativo, o Supremo corrige isso. Se há uma ausência do Executivo, o Legislativo é papel dele fazer isso. E o meu projeto é exatamente esse. O meu projeto é para dar normas, né? Para dar linha, para dar um norte a uma política de incentivo ao carro elétrico e o híbrido, né? Que nós vamos ter que substituir esse tipo de automóvel, esse tipo de carro, porque há necessidade a exigir. E depois dessa pandemia, essa discussão vai ser mais aprofundada. E São Caetano está todo dia aí na mídia, como bem disse o líder, com medidas, reconheço, medidas pontuais inéditas no combate ao coronavírus. Nós que somos o berço da indústria não temos um programa desse tipo, não temos um projeto que trate disso. Daí eu peço a compreensão de vocês, né, para derrubarmos o parecer, porque de fato, esse parecer entendo, respeito, mas veja bem, nós não estamos a atrapalhar ou definir regras para o Executivo. Estamos para definir normas do ponto de vista de linhas norteadoras para a política contra a poluição, em defesa do meio ambiente e em defesa de novas fontes de energia e de novas mobilidades para São Caetano do Sul. Por isso eu peço que votemos contra o parecer que é um parecer equivocado no meu humilde entendimento e na minha humilde compreensão. Muito obrigado. Encerrado a discussão. A resolução da comissão foi da inconstitucional porque é uma resolução federal. E a gente não pode atropelar a legislação federal. Então, por isso que foi considerado inconstitucional. O projeto é bom. Encerrada a discussão, não se discutiu o mérito e sim o parecer. Coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o parecer de inconstitucionalidade, com votos contrários do Biratã Figueiredo e do Jander Lira. Algum mais vereador votou contrário? Não. Então, o Jander Lira e o Biratã Figueiredo votaram para derrubar o parecer e a maioria manteve o parecer de inconstitucionalidade. Peço para a leitura do terceiro item na ordem do dia. Presidente, eu só para justificar, quero agradecer o voto do vereador Biratã, compreendo e entendo a decisão da comissão, o voto dos demais vereadores, mas acredito que apesar de existir uma legislação federal que trata do tema, o meu projeto ele não se contrapõe e nem
atropela, na minha compreensão, a legislação federal. Ele caminha por uma brecha que a legislação permite, como qualquer lei. Você tem uma determinação federal, mas mesmo assim, dentro daquele tema, daquele assunto, você tem leis estaduais e leis municipais que vão diminuindo essas diferenças. Mas tudo bem, é um processo democrático, entendo. Agora espero que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abra os olhos para essa questão, que isso é fundamental na nossa região. Também o consórcio, é importante que o consórcio também tenha preocupação em relação a esse tema. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 1329 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 8 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que altera a redação da ementa do artigo 1º, todos da lei número 4.499 de 21 de maio de 2007, que dispõe sobre a campanha permanente para a orientação do uso racional da água no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Presidente. Pois não. Não discutindo o mérito, mais uma vez, da comissão, né, do julgamento da comissão, o projeto ele é muito bom, principalmente nesse momento em que temos o coronavírus, tanto já se falou, a higienização das mãos, o uso racional da água é importante, porque a água é um recurso natural essencial para a nossa vida. Mas, de qualquer forma, não discutindo o mérito, eu quero pedir o arquivamento e para reapresentá-lo de forma mais adequada. Obrigado, presidente. Atendendo o pedido do autor, coloque em votação o pedido de arquivamento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime, arquive-se. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 5377 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no âmbito do oficial registro civil da comarca de São Caetano do Sul a obrigatoriedade da fixação de cartazes informando sobre a possibilidade de celebração gratuita de matrimônio às pessoas economicamente hipossuficientes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 0565 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Discussão e votação únicas do parecer número 261 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Orientação e Conscientização sobre a Síndrome de Tourette e da outras providências. Abra a discussão. Senhor presidente, pela ordem. Eu vou retirar, vou arquivar eu peço arquivamento, senhor presidente. É um projeto interessante, relevante, mas vou respeitar as comissões, a gente estuda outros tipos de projetos. Obrigado, presidente. Atendendo o pedido do autor, coloque em votação o pedido para arquivamento para posterior reapresentação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 1947 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão e votação únicas do parecer número 381 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da compostagem de resíduos sólidos orgânicos no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Abra a discussão. Senhor presidente. Pois não. Por favor. Eu gostaria de pedir o arquivamento para poder apresentar esse processo em forma de indicação e mais adequação para o assunto.
Atendendo o pedido da autora, coloco o pedido de arquivamento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Dessa maneira, arquive-se. Calma aí. 2 informes antes de eu encerrar. O primeiro, hoje, agradeço inclusive o esforço dos 10 membros das comissões dessa casa, os 5 da Comissão de Justiça e Redação e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Dessa maneira, agora a gente tem aí uma solução tecnológica, as comissões voltaram a se reunir, ainda de maneira virtual, então os projetos de leis dos senhores vereadores e do Executivo já começam, já seguem trâmite normal da casa. Então, parabéns, Marcos Fontes, parabéns, Eduardo, em vossos nomes, todos os membros das comissões. Um outro comunicado relevante, só reforçando o que o Olintos Voltarelli já disse, nessa sexta-feira, dia 19/6, às 10 horas, de maneira virtual, transmitido ao vivo pelas redes sociais da Câmara, pelo site da Câmara, teremos audiência pública da cultura, uma prestação de contas de todas as ações orçamentárias e execuções do ano de 2019, claro que se estenderá às ações do ano de 2020. Próxima sexta-feira, dia 26/6, será a audiência pública da educação, dia 3 de julho, às 10 horas, a da assistência social, e por fim, no dia 10 de julho, a audiência pública da Secretaria de Esporte. Todas essas audiências com transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara, pelo site, redes sociais, às 10 horas da manhã. A gente visa atender à legislação municipal que nos obriga, mas também reforçando o compromisso dessa casa com a transparência e com a prestação de serviço. Agradeço a presença dos senhores vereadores, da senhora vereadora, agradeço a presença de todos que nos acompanharam pelas redes sociais e pela transmissão ao vivo. Tivemos um significativo número da participação da população. Isso mostra que mesmo de maneira virtual, essa Câmara continua estando presente e fiscalizada pela população. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Tudo bom. Saúde para vocês.